Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MM Podcast. O episódio de hoje é um episódio muito especial, porque eu resolvi fazer um especial de Dia das Mães. Então, para isso, eu convidei a minha mãe para a gente falar um pouquinho sobre relações dos filhos com os pais em relação a dinheiro, finanças, como os pais afetam, por exemplo, a vida financeira dos filhos. Então, é um episódio muito legal, né? Então, eu vou deixar primeiro minha convidada se apresentar, Dona Maria. Oi, gente. Obrigada, Miguel. É uma honra estar aqui nesse podcast. Eu acompanho muito o seu trabalho, incrível. Realmente tem ajudado as pessoas na área financeira. Meu nome é Maria Concepción, eu sou terapeuta, trabalho com pessoas com traumas, com bloqueios, tanto na área do dinheiro, da prosperidade, da saúde e do aspecto emocional. Então, vamos falar um pouquinho sobre finanças? Vamos lá. Mas a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é o que te levou a estudar um pouco mais sobre essa área, o que fez você realmente querer aprender mais sobre o lado comportamental financeiro das pessoas? Porque tudo que acontece, geralmente o dinheiro está envolvido. Então, assim, se a minha saúde hoje não está muito boa, porém, se eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais possibilidades. No relacionamento, a maior parte dos divórcios estão ligados também a problemas financeiros. Então, se a mãe tem mais recurso financeiro, ela vai poder dar mais condições para os filhos, ela vai poder cuidar mais de si, tem mais um suporte. Então, tudo na nossa vida está ligado a dinheiro. Então, isso é uma ferramenta muito importante no dia a dia das pessoas e é que afeta muito. Então, você me permite perguntar por que o dinheiro afeta tanto assim as pessoas? Porque atualmente a gente às vezes vê uma discussão, as pessoas falando não, que a gente não deve dar tanta importância ao dinheiro, só que as pessoas dão muita importância ao dinheiro. Então, é isso que eu gostaria de entender, por que o dinheiro importa tanto para as pessoas? Então, tudo no nosso mundo envolve dinheiro. E o dinheiro não é um problema. O que é o problema é a falta dele. O que a falta do dinheiro causa nas pessoas. Então, se eu não tenho dinheiro, eu não tenho muito acesso à saúde. Se eu não estou bem de saúde, eu não consigo trabalhar. Eu acabo dificultando a harmonia da família. Se eu não tenho dinheiro, eu não consigo dar uma boa educação para o meu filho, uma boa escola, eu não consigo comprar uma boa alimentação. Então, ele pode ficar doente, desnutrido, ele não vai estar ali de uma forma plena na vida dele, a dificuldade de aprendizado dele vai ser menor. Então, tudo acaba sendo o dinheiro ali em volta. E muitas vezes o pessoal fala assim, mas quem tem dinheiro, né, às vezes está com problema. Mas é que tá. Quando não se tem dinheiro, o dinheiro vira desculpa. Então, tudo que acontece, é porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. E quando as pessoas já têm o dinheiro, elas começam a olhar para si o que o restante das outras coisas importam e começam a se incomodar e buscar realmente o autoconhecimento. Você falou algo aí que eu achei muito interessante, que é uma linha que eu penso muito também, né? Que é a questão da falta do dinheiro. Porque a gente vê todo mundo falando, já é uma frase clichê, né? No dinheiro não compra felicidade. Eu sempre falo que eu concordo, mas que a falta do dinheiro traz dificuldade, traz problema, traz, né? Porque sem dinheiro, imagina, você tá passando por algum problema de saúde, você não tem condições para, às vezes, pagar um tratamento, você, às vezes não tem o que comer e, pô, se dinheiro traz felicidade, beleza, mas, pô, você não tem o que comer, passar fome, por exemplo, não tem onde morar, quando você não tem dinheiro, tenho certeza, né, que traz muita dificuldade. Então, isso eu achei muito interessante. Mas de tudo que você falou principalmente sobre a questão da harmonia familiar, então até pode ser algo que a gente entre nesse tópico e depois a gente volte para outros debates. Mas eu gostaria de que a gente começasse, por exemplo, a partir da fase da primeira infância ali, enquanto, por exemplo, o bebê nasceu. A partir desse momento, qual o impacto dos pais na vida financeira? Por exemplo, se a partir desse momento os pais, por exemplo, não têm uma condição financeira saudável, a partir desse momento já impacta o filho, por exemplo? Impacta antes dele nascer.
Impacta a partir do momento que a mãe descobre ali, eu estou grávida. A partir dali já começa a ter um impacto financeiro. Por quê? Uma mãe grávida, ela precisa fazer o pré-natal para fazer todo aquele acompanhamento do filho. Para o filho se desenvolver ali, ela precisa de uma boa alimentação. Então, se ela não tem o recurso para ir no médico, né, já vai estar impactando ali na formação do bebê. E aí vem com relação ao enxoval do bebê, de comprar as primeiras roupinhas, o berço. Aonde que eu moro? Será que cabe um berço? Será que eu estou morando numa casa que tem um espaço para ter um bebê ali? Ou será que eu ainda moro na casa dos meus pais? Se eu estou num casamento, se eu não estou num relacionamento. Então, tudo isso aí já começa a impactar a vida daquela mãe. Então, imagina se ela não tem recurso financeiro para lidar com tudo isso. E aí vem também a questão, assim, de primeiro filho, né? Quando é primeiro filho, nossa, que bênção, primeiro filho, né? E aí começam a fazer aquelas compras, né? Toda vez que vai no shopping, eu vou comprar uma coisa, eu vou comprar outra, e começa a ficar desregulado. Então, muitas mães, o filho nasce e muito do que ela comprou acaba nem usando. Então, é um desperdício de dinheiro. Então, o planejamento financeiro já vem a partir daí. E por que aquela mãe está comprando tudo demais, além da conta, para aquele filho? Será que ela também, na hora que ela vai fazer compra para ela também compra tudo desregulado? Roupas que ela acaba nem usando, que fica até com etiqueta dentro do armário. Então, a partir daí já vem essa consciência financeira, né, de como que é as compras para o filho, como que é a compra para ela, e já vem um gasto ali. Eu achei interessante que você abordou para mim 3 tópicos que são importantes, que é o aspecto financeiro mesmo, planejamento financeiro, o aspecto do financeiro afetando as questões biológicas e psicológicas. Então, destrinchando, né, biológica, principalmente porque você falou, por exemplo, se a mãe, a partir do momento que a mãe está grávida e às vezes não tem uma condição financeira, não sabe onde vai morar, não sabe se vai casar, não sabe o que vai acontecer, isso acaba passando pro bebê, né? Obviamente, eu não entendo tanto dessa parte de gravidez, de biologia, mas eu sei que se uma mãe, por exemplo, passa muita dificuldade, né, durante o período de gravidez, isso acaba transmitindo pro filho, tá certo? Sim. O bebê, estando na barriga da mamãe, ele percebe todos os sentimentos, sensações que a mãe está vivendo. Porque para o bebê, eles são uma pessoa só, né? A mãe e ele é uma simbiose, é tudo uma coisa só. Então, a partir de uma contração da barriga, se a mãe sente algum tipo de medo, dá uma contração da barriga, ele começa a se sentir mal ali dentro. Parece que alguma coisa não está rolando bem. Ele começa a ter as percepções de alegria, de medo. Inclusive, isso, o que o bebê sente ali, como que ele percebe o mundo, impacta até na composição corporal dele. Então, se a mãe se sente um pouquinho ruim e o bebê começa a se sentir assim, parece que eu incomodo, parece que eu sou rejeitado, né? Parece que minha mãe não gosta de mim. E aí ele começa a desenvolver, olha, eu preciso ficar quieta no meu canto. Eu não posso incomodar. Eu preciso fazer como se eu não existisse para minha mãe ficar bem, né? Então, vem tudo isso. E aí o que reflete depois na vida adulta? Essa pessoa, ela não gosta de se relacionar com as pessoas, ela quer ficar ali no cantinho dela, né? Geralmente as pessoas acabam usando óculos, porque o óculos é como se fosse uma barreira contra as outras pessoas. Ela tem dificuldade de olhar no olho das pessoas. Isso então tudo isso muito importante você falar. tudo já na gestação. Te cortar,
mas porque hoje em dia a gente sabe a importância de fazer networking, de falar bem em público, né? Porque a gente está num mundo cada vez mais competitivo. Então a gente não compete mais com as pessoas da sua cidade. A competição aumentou com o pessoal do seu estado, do Brasil inteiro, e agora a gente compete, em tese, no mercado de trabalho, com pessoas do mundo inteiro. Então é necessário que você tenha o máximo de, tanto de hard skills quanto de soft skills, né? Sendo a comunicação uma delas. Então aí a gente já percebe como, por exemplo, o dinheiro já impactou a mãe, que acabou impactando a vida do filho, né? Querendo ou não. Por isso que achei interessante que eu falei que você tinha falado sobre 3 tópicos, né? Você acabou abordando o psicológico junto. E o financeiro, na sua primeira fala, é a questão de que, querendo ou não, esse planejamento financeiro da mãe já vai passando para o filho, né? Então você falou que muitas vezes durante o primeiro filho a mãe vai lá, toda vez vai no shopping, compra alguma coisa, né? Por ser o primeiro filho, tem aquela empolgação, aquela animação. Então, isso, querendo ou não, vai passar para o filho. Porque se a mãe já não teve um planejamento financeiro, óbvio que sempre dá para mudar, e nosso objetivo aqui no canal é isso, mas se não teve esse planejamento financeiro, já passou para o filho, querendo ou não, porque ele vai herdar toda essa mentalidade financeira familiar, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto também, sobre como, por exemplo, os pais podem começar a educar o filho a partir desse momento, primeiramente, essa primeira infância ainda, né? Ainda não passando para fase um pouco mais criança, jovem, adolescente. Então, eu vou te trazer um aspecto antes ainda. Como é que essa mãe lida com o dinheiro? Ela lida com o dinheiro de acordo com o que ela aprendeu e viveu com os pais dela. E também existe o que está no nosso DNA, que às vezes ela não conviveu com os outros avós, bisavós, mas está no DNA dela. Então, a gente carrega no nosso DNA 7 gerações atrás. Então, dos nossos pais e mais 6. Então, muitos aspectos, às vezes, vêm até inconscientemente. E aí, é interessante olhar como que o pai dela, a mãe dela lidaram com o dinheiro. Será que esse pai e essa mãe, eles eram bem organizados, né? Conseguiam equilibrar o gastar, o poupar, o investir, ou simplesmente eles gastavam tudo? E aí vem, às vezes, se é um avô lá atrás que passou por guerra, então o medo de que faltar alguma coisa, ele vai começar a controlar tudo. E aí, não posso gastar com isso, preciso economizar, e às vezes até não usufrui da bênção do dinheiro. E outros, às vezes, foram, nesse mesmo clima de guerra, foram roubados, saqueados e faleceram cedo. E aí vem a questão assim, eu preciso gastar, tudo que eu ganho eu preciso gastar, porque eu não sei se eu vou viver amanhã. Então, tudo isso já vem sendo herdado da família. E aí a mãe, a partir dessas percepções, ela vai criando a sua realidade. E aí com o filho, com o meu filho, quando ele nasceu, às vezes ele deixava comidinha no prato. E aí eu tinha tanto trauma de escassez, que ia faltar comida, que eu falava assim, é pecado jogar fora aquele restinho de comida. Aí a mãe ia lá e comia. Então, quantas mães, às vezes, por ter esse trauma de escassez, de falta, às vezes acabam também comendo a sobra da comida do filho e acabam até engordando, né? E isso aconteceu comigo. E aí eu pude perceber e aí trabalhar essa liberação. Mas até o momento que eu não tive essa consciência que isso estava acontecendo comigo, o peso foi aumentando. Então, é uma coisa boba, né? Que às vezes, isso aí não tem nada a ver. Mas existe uma profundidade aí de herança ancestral que está ligada à falta, que passou por guerras, né? Não teve dinheiro. E quanto que o pai, a mãe, às vezes fala assim, é muito difícil ganhar dinheiro. Filho, dinheiro não dá em árvore, né? Não é assim toda hora que você vai pedir as coisas e eu vou te dar. Dinheiro não dá em árvore.
Então, vem passando de gerações todas essas crenças de dinheiro, que aí a mãe, naquele momento, ela, às vezes, ela não tem consciência de que ela está fazendo aquilo. É um processo meio que automático, é um padrão de comportamento que ela assumiu. Mas isso que você falou, por exemplo, trazendo até a indicação de 2 livros aqui, pessoal. O primeiro deles, Os Segredos da Mente Milionária. Lá, o Harvey Eker, né, que é o autor, ele fala muito sobre um pouco dessa questão. Então, lá, ele comenta que o pai dele era do ramo imobiliário, né, então, às vezes, comprava um grande terreno, aí construía algumas casas, e durante todo esse período, eles passavam por escassez, aperto financeiro, e quando conseguiam, né, terminavam a construção, conseguiam vender todas as casas, aí eles estavam melhor financeiramente. Só que por conta justamente desse ciclo, o pai dele tinha muito essa questão, né, ele até usa essa frase, que o pai dele falava, não, dinheiro não dá em árvore, tudo mais. Então, isso criou nele justamente um pensamento de, não sei se medo, mas, né, aversão à perda, a questão do receio de, às vezes, ficar sem dinheiro, né, e a gente sabe, se a gente for estudar microeconomia, por exemplo, a gente percebe que a aversão à perda, o que a gente sente quando a gente perde dinheiro é muito pior do que a satisfação quando a gente ganha dinheiro, né? Então, isso tem muito nas pessoas e eu acredito que passa muito dos pais para os filhos, né? Então, eu recomendo que leiam esse livro, se vocês estiverem aí, Os Segredos da Mente Milionária, muito bom. E o outro é A Psicologia Financeira, do Morgan Housel, que ele fala muito sobre isso que você falou, por exemplo, da questão dos pais, igual você usou, por exemplo, os avós, né, que ainda em 2025, eu acredito que todo mundo que tenha avó, ou mesmo que já morto, passaram, né, por um momento de guerra ou do pós-guerra, né, que realmente foi um momento muito difícil. E lá nesse livro tem um trecho onde ele comenta muito sobre isso, sobre a questão de que se a gente não viveu algo, por exemplo, financeiramente, a gente não sabe ter essa sensação. A gente não sabe como muito diferente de ter vivido realmente aquilo, né. Então ele, os exemplos, né, óbvio que assim, esse pessoal americano sempre puxa sardinha para lado deles, né? Mas, por exemplo, ele comenta sobre a Grande Depressão, né? Então, quem viveu ali aquela época de Grande Depressão tem uma mentalidade financeira muito diferente de quem nasceu 10, 15 anos depois. Por quê? Porque quem viveu naquela época viu perder praticamente tudo, pessoas se suicidando, né? Uma grande crise. Quem nasceu depois pegou a parte onde, obviamente, depois teve a Guerra Mundial, ou pós-guerra, teve um grande crescimento econômico. E para essas pessoas, às vezes era muito comum, é loucura você não investir, por exemplo, no mercado de ações. Em outras épocas, o pessoal era loucura você não investir em renda fixa. Mas até uma frase que ele fala que eu achei muito legal. Ninguém é louco, apenas tem uma percepção do dinheiro diferente de você. Ele fala que a nossa percepção do dinheiro, tudo que envolve dinheiro na nossa vida, equivale a 0,0000007% do que realmente acontece com o dinheiro no mundo. Então, nossa percepção sempre vai ser por uma ótica e por um prisma, e que eu acredito que é muito influenciada pela visão dos nossos pais, né? Só que é difícil que a gente se distancie dessa visão, né? Então, pegando de novo aqui nosso exemplo, por exemplo, minha mãe chegou a viver a época de hiperinflação aqui no Brasil, antes do Plano Real. Então, ela vai ter uma mentalidade muito diferente de mim, que eu sou de 2006, tá, gente? Então, eu era criança, na época teve a crise de 2008, né, quebra do Lehman Brothers. Então, a minha percepção do dinheiro vai ser totalmente diferente. Então, não dá pra eu olhar, é até bom vocês ouvirem isso, pra vocês às vezes pararem de brigar com os pais de vocês, né, mas não dá pra eu olhar pra minha mãe e falar, olha, investe em ação, compra criptomoeda, porque é algo fora da realidade dela, né, a gente até discute aqui às vezes. Então, é algo fora da realidade dela, porque viveu realmente uma época diferente. Então, tudo que ela viveu e aprendeu sobre finanças, vai ser diferente do que eu vivi, do que eu percebo, porque a gente tenta quebrar alguma dessas coisas, né, porque hoje em dia não existe não ter Bitcoin, mas é totalmente diferente. Então, na época de hiperinflação, você pode até falar melhor do que eu, mas era a época que as pessoas iam todo dia no mercado, vendia o carro, comprava outro no outro dia, né, você já fez isso, você me contou, porque a inflação era muito alta, então se não fizesse isso, você perdia muito do seu dinheiro e do seu poder de compra. Hoje em dia, a gente tem uma inflação de 5% e a gente vê com a taxa de juros. Mas naquela época, a gente não consegue ter nem ideia realmente do impacto da verdadeira inflação. E não importa, justamente o que eu falei, não importa o quanto a gente estude, a gente não vai ter a verdadeira percepção de como é isso na época. Então, por mais que a gente estude, por exemplo, usando de novo o exemplo da Grande Depressão, eu não tenho como saber como eu reagiria se eu visse
meu patrimônio cair em 90%. Por exemplo, se eu tivesse filhos, tendo que, sei lá, levar alguma coisa para casa e sendo que meu patrimônio caiu em 90%. Entendeu? Por mais que a gente estude, a gente não consegue sentir verdadeiramente esse impacto. E eu acredito que entra muito dentro disso que você falou, né? Da questão de passar, às vezes, dos pais para os filhos e ter justamente esse desencontro, e por conta disso a gente acaba puxando muito dos nossos pais. Então eu gostaria de te perguntar, como que a gente faz para quebrar isso? Para, por exemplo, a visão dos nossos pais sobre o dinheiro não ser a nossa visão sobre o dinheiro. É trabalhar crenças. Inclusive, você falou da hiperinflação. Tá? Toda sexta-feira eu faço um trabalho em grupo de prosperidade. E na semana passada veio essa questão da crença da hiperinflação, receio desse trauma surgir de novo. Porque as pessoas estavam assim, o café subiu tanto, né? Tal coisa subiu. E até, gerou... Oi. Mas até uma questão, né? Porque isso leva as pessoas que às vezes viviam naquela época a ter o sentimento de, não, eu preciso gastar, senão eu vou perder dinheiro, vou, sei lá, conta da inflação, e a pessoa não percebe que ela não está mais na mesma realidade, né? Então, eu acho que tem muito dessa questão também, né, de criar na pessoa, não, eu preciso gastar, e consequentemente ela não consegue poupar dinheiro e nem investir. Perdão, era só para fazer esse comentário. E também gera na outra pessoa a ansiedade. Nossa, eu vou viver essa situação de novo, porque a gente passa por algum tipo de trauma, e se tem alguma coisa parecida acontecendo no dia de hoje, desperta um gatilho de que, nossa, isso pode acontecer de novo, e começa a gerar ansiedade, começa a gerar pânico, e a pessoa começa a se descontrolar. E aí, com esse trabalho, veio muito essa questão que o café estava subindo, né, outros produtos estavam subindo, e veio esse medo de que a outra realidade que ela viveu ano passado, de muita inflação, do poder de compra dela não conseguir comprar. Então veio muitas memórias assim do pai indo lá comprar as coisas no supermercado, ele não conseguia comprar tudo que ele podia comprar, e aí vem com uma tristeza muito grande, poxa vida, né? O básico, que é alimentar a minha família, eu não estou conseguindo. E então, se a gente for pela psicologia, Maslow colocou até uma pirâmide de necessidades, onde a parte de baixo é o que a gente vive pelo instinto de sobrevivência, é o nosso básico, a nossa alimentação. Então, se a gente não tem esse básico, a gente não consegue fazer nada. Então, essa preocupação surgiu. Então, através desse trabalho de limpar essas memórias, limpar essas crenças, para poder a pessoa seguir adiante conforme a situação atual. Porque senão a gente sempre vai estar vivendo conforme o que a gente viveu no passado. E o nosso cérebro, ele é inteligente de usar as coisas parecidas de novo, para economizar energia, que também vem de novo o instinto de sobrevivência. Então, se alguma coisa que aconteceu no passado e doeu, então o cérebro ele vai falar assim, nossa, é perigo, então vamos fazer de alguma forma para criar uma proteção. E aí vem o pânico, vem a ansiedade, vem tudo isso. Então, esse trabalho de crenças, né, de limpar essas crenças, esses traumas, essas memórias, é super importante para fazer, para você conseguir realmente avançar. Mas eu fiquei um pouquinho na dúvida, não sei se eu me perdi aqui, mas então, como que a gente faz para, de forma simples, e para deixar de forma simples, clara e básica pro pessoal, né? Porque aqui, MM Podcast, Descomplicando Finanças, né? Como, por exemplo, se eu tiver um trauma financeiro, obviamente, que eu sei que é procurar alguém que faz esse trabalho, mas como funciona esse trabalho? De, por exemplo, quebrar esses traumas? Existem a parte terapêutica de um trabalho que eu realizo, que aí é só via consulta mesmo, uma sessão para fazer isso, mas existe um aspecto prático que você pode fazer. Por exemplo, jogar uma contracrença, então, e fazer perguntas. Então, assim, dinheiro não cresce em árvore, né? Verdade, o dinheiro é feito de papel, ele acaba sendo árvore, não, brincadeira. Mas é se questionar,
Como que eu posso criar mais dinheiro na minha vida para que isso não seja tão impactante? O que mais eu posso criar de trabalho, de negócios para fazer mais dinheiro na minha vida? E se o dinheiro está escasso, o que eu posso economizar aqui? Será que o que eu preciso comprar agora, eu preciso realmente nesse momento? Eu posso deixar para depois? Então, são fazendo perguntas para se questionar, para realmente, será que isso que eu estou falando é verdadeiro, é realidade? E aí, você pode até colocar alguns exemplos, comparando com outras pessoas, né? Fulano de tal, ele é assim, ele pensa dessa forma, como que ele pensa? Então, fazendo essas perguntas, comparações, para você realmente quebrar aquilo que você acreditava que era o certo. Eu acho até curioso, porque isso que você está falando, e a gente, eu, por exemplo, eu estudo economia, né? Então, economia ainda é uma ciência humana, não é uma ciência exata, mas tá meio junto ali. E o pessoal, por exemplo, das exatas, normalmente tem, principalmente o pessoal das exatas tem mais preconceito contra essa parte, né? Diferente do pessoal de humanas. Não que tenha uma relação de fato, né? Mas é o que a gente percebe. E a gente, normalmente, a gente tem muito preconceito contra toda essa parte, né? Das crenças, traumas, a psicologia de forma geral. Os humanos, de forma geral, principalmente os homens, a gente tem muito, né, um preconceito contra a psicologia, né? E eu confesso que eu também tinha muito essa questão, né? Só que aí eu parei, pensei e falei, o que eu sei? Aí eu fui ler, né? E eu citei algum dos livros que eu comentei para vocês. Tem outro livro muito bom que é Quem Tocou no Meu Quijo, Quem Roubou Meu Quijo. Não lembro ao certo, mas é só pesquisar aí que vocês vão achar. Também fala muito sobre essa questão, né, da gente se acomodar ou continuar na vida profissional. Mas eu queria voltar na psicologia financeira, porque é para vocês justamente perceberem a importância do que está sendo dito aqui. Porque o Morgan Housel é um economista, só que ele comenta, comecinho do livro já, a importância e que ninguém comenta sobre olhar a economia por um lado da psicologia. E ele fala que é puramente psicológico, né? E você lendo o livro, você percebe tudo isso. Eu devia até fazer um link para vender o livro pro pessoal, né? Fazendo o jabá do livro, mas não tem o link, tá? Mas que justamente é muito importante a gente olhar a economia, as finanças, pelo aspecto psicológico. Porque, querendo ou não, é o que faz toda a diferença. Então, quando a gente fala aqui sobre educação financeira, sobre quanto a pessoa vai poupar, gastar, investir, a gente pode trazer toda a explicação matemática, mas tem todo um aspecto psicológico por trás que precisa ser trabalhado. Então, se a gente citou aqui o exemplo da hiperinflação, se a pessoa vem de um cenário onde ela está acostumada e na cabeça dela ela tem que gastar tudo que ela ganha, como que ela vai começar a poupar e investir? Não adianta, você pode trazer dados e tudo mais, você não vai conseguir mudar isso na pessoa. Tem todo um aspecto psicológico por trás. E a gente tem que lembrar que a gente é humano. A IA está tomando conta das coisas, mas ainda não é robô. Então, todas as decisões que a gente vai tomar sobre as finanças tem todo um aspecto psicológico por trás que nos guia. Nossas vivências, nossas emoções. A gente tenta se distanciar disso para tomar a decisão mais lógica e racional possível. Mas tem todo um aspecto psicológico por trás, né? Então, para vocês perceberem a importância de tudo que está sendo falado aqui. Porque às vezes as pessoas estão ouvindo isso e falam, debate sobre psicologia, e como os pais afetam. Não, isso não me afeta, porque a gente é arrogante. Confesso, a gente é arrogante. Mas é muito importante que a gente trabalhe essas questões, aprenda, né? Eu tinha um pouco dessa arrogância em mim, mas eu percebi que é importante que eu seja humilde, porque querendo ou não, o que eu tenho de conhecimento nem se compara ao tanto de conhecimento que existe no mundo, né? Então, eu presumo de primeira forma que eu não sei ou que eu preciso aprender mais. Aí sim, eu vou, aprendo, aí eu posso falar com propriedade, né? Mas eu acho que é importante a gente levar por esse aspecto. Voltando na questão dos pais e da relação da família com o dinheiro, eu gostaria que você falasse um pouquinho com os pais agora. Não sei quantos pais estão assistindo este vídeo ou pessoas que querem ser pais, mas como o pai ou a mãe, né, os pais de forma geral, podem trabalhar a questão financeira com os filhos, o que você vê, tudo que você sabe, tudo que você aprendeu. Uhum. O que eu vejo que a maior parte dos pais hoje está cometendo erro é a falta de posicionamento. Porque muitos têm assim, e o meu pai
não me dava aquele iogurte, ai, meu pai não pôde comprar tal coisa, meu pai era muito autoritário, eu não vou ser assim com o meu filho. E aí, às vezes, acaba deixando a postura de pai e querendo ser amigo do filho. O filho nunca vai ser amigo do pai, o pai nunca vai ser amigo do filho. Uma coisa que acontecia muito quando meu filho era criança, ele falava assim, mãe, você é chata. Eu falava assim, mãe tem que ser chata mesmo, né? Porque se eu não fosse chata, não seria só mãe, eu seria só amiga. Então, o posicionamento, né? Então, a mãe que tem a função de cuidar, de nutrir o seu filho, hoje ela tem que, né, várias atividades, ela tem os cuidados da casa, do cuidado do filho, cuidado com o trabalho, ela sai para trabalhar fora. E agora a gente, pessoal da minha idade, né, de 45 mais, estão tendo que cuidar dos próprios pais também, que estão mais idosos. Então, ela está uma série de coisas. Então, ela se sente culpada por, às vezes, não estar presente ali com o filho. E essa culpa leva ela a querer agradar muito o filho. Então, tem a recompensa de, eu vou levar ele para um tal passeio, vou comprar tal brinquedo, e acaba extrapolando o aspecto financeiro com essa culpa que ela traz. E quando os meus filhos eram pequenos, tinha muita festa de aniversário, né, das crianças fazendo, e aí eu levava as crianças comigo para comprar o presente de aniversário daquele amiguinho. E criança, é natural, tá ali, né, naquela loja de brinquedos, mãe, eu também quero. E aí, às vezes era uma coisinha tão baratinha que eu poderia realmente comprar para o meu filho, agradar meu filho. Só que aí, o que acontece? Eu ia associar que toda vez que eu fosse comprar um brinquedo para o amiguinho, eu tinha que comprar um brinquedo para eles. Então, eu falei assim, não, é aniversário do seu amiguinho. Quando chegar o seu aniversário, aí a mamãe vai comprar um brinquedo para você também. Então, muitas mães ali do grupo falam assim, não aguento mais aniversário, toda vez que eu vou lá no aniversário, eu tenho que comprar para o aniversariante também para o meu filho. Então, assim, o não falar não. Então, sair da postura de mãe, que a mãe é a autoridade, então ela precisa ensinar para o filho a falar não. E sem aquela história daquelas mães do passado que falam assim, na volta a gente compra, e nunca voltava. Então, realmente falar assim, olha, não, né? Ter essa postura de não. E assumir, porque muitas vezes a criança não tem a compreensão, ela vai chorar, vai querer fazer birra. E a partir daí, a mãe, sendo mãe, ela tem que realmente ter essa firmeza e ter essa responsabilidade de aguentar, às vezes, o choro daquela criança, daquela birra, e começar a construir. E aí tem muitos jogos que podem ser colocados ali com a criança. Até quando eu era criança, eu gostava muito do Banco Imobiliário. É um jogo simples que começa a ensinar que tem o banco, que tem uns juros, que tem ali você comprar um imóvel, e se você não tiver o seu imóvel, você vai pagar um aluguel. Então já começa ali uma consciência financeira. Tem um outro jogo também de mesada, né? Como lidar com o dinheiro. Então são jogos, são brincadeiras que podem trazer uma consciência de uma forma divertida. E aí até quando mesada, o meu pai, ele não gostava muito de comprar brinquedo. Ele falava assim, brinquedo supérfluo é jogar dinheiro fora. Mas a gente, como criança, a gente quer ter um brinquedo, começa a comparar com as outras crianças e quer. E aí, ele dava uma mesada, era uma coisa
pequenininha, que era tipo assim, para comprar coisa na escola tal. E eu não comprava as coisas na escola, né? Não comprava o lanchinho da escola e aí eu ia guardando dinheiro para comprar um brinquedo. Então, passar essa informação até de despesas, né? Olha, mais ou menos a gente tem esse valor para pagar a luz, pagar assim, olha, tal objeto que dá material escolar tem esse valor. Então, vai compartilhando, não gerando esse peso na criança, mas sim compartilhando para ela começar a ter essa noção de valores. Olha, esse lanche, né, comparado com esse outro objeto, trazer essa dinâmica para a criança. Então, é bem importante, porque ela já começa a ter uma noção. Eu gostei que você trouxe o aspecto do lúdico, né? O lúdico como um fator fundamental para ensinar a criança. Eu acho que isso faz realmente diferença, porque dinheiro na vida adulta é algo que as pessoas têm uma relação de afastamento e tem um tabu, né? Mas é compreensível também, né? Porque dinheiro lembra o trabalho, normalmente as pessoas não gostam do trabalho, a gente pode até fazer um debate em outro podcast sobre essa questão da vida profissional, enfim. Então, na vida adulta, o dinheiro é algo que as pessoas normalmente têm realmente um afastamento, né? E é importante na infância, eu acredito, por tudo que você falou, tô aprendendo aqui também, tá, gente? De você trazer isso de forma lúdica, porque assim você melhora a relação da pessoa com o dinheiro. Então, pô, a pessoa vai perceber que o dinheiro não é algo que ela deve temer. É aquela coisa, ou você domina o dinheiro, ou você deixa o dinheiro dominar você. Né? Não sei se você concorda. Mas eu acho que é muito interessante, então, se algum pai estiver vendo aí, pensar, né, em, por exemplo, brincadeiras, ou trazer de forma, assim, diferente, mas que seja importante que você vá trabalhando a questão do dinheiro na vida dos filhos. É algo que a gente vê nos filmes, normalmente, mas que eu acho muito interessante, por exemplo, a questão dos escoteiros, que tem lá e tem que sair para vender biscoito. Isso vai trabalhando a vida financeira na criança. Né? Então, eu vejo também alguns exemplos de alguns pais que eu já vi falando, tudo mais, de, por exemplo, fazer justamente isso. A criança, não, eu quero comprar tal coisa, aí o pai fala, não, tá bom, então como você vai comprar tal coisa? Até algo que eu não sei se é a maneira certa, mas já vi pai falando, não, o dinheiro é meu, se você quiser comprar, tal. Aí ajuda, por exemplo, leva a criança, não, vamos fazer um bolo, isso aí vendendo no condomínio, por exemplo. Essas coisas eu acho que são muito importantes e muito legais, trabalhar não só a questão da financeira, mas como empreendedorismo também, que eu acho que é muito importante hoje em dia, né? Então, é importante, na minha visão, que os pais realmente comecem a trabalhar dinheiro desde cedo com os filhos, né? Tem alguma idade correta ou desde sempre? O dinheiro, ele está desde sempre. Uhum. Então, conforme a idade da criança, você vai dando para ela um tipo de aprendizado. Qual que é a menina que não tem aquela caixa registradora, né, da caixinha de supermercado, que vai passando os produtos? Ali já é um aprendizado sobre dinheiro, né? Então, assim, quanto que custa aquele pacotinho de biscoito, né, que vai passar lá no caixa? Quanto que ela vai dar de troco? Quanto que ela tem ali na carteira dela? Ela vai aprendendo que se ela tem 10 notinhas lá de 10 reais e o biscoito lá é 50, que ela tem ali na carteira, ela não consegue pagar, ela tem que comprar outra coisa. Então já vai começando a criar o raciocínio, olha, eu não posso gastar mais do que eu tenho na carteira, eu não consigo comprar. Hoje a gente, com cartão de crédito, a gente perdeu um pouco esse toque do dinheiro. Então, antes era mais fácil, não tenho na carteira, eu não compro. Agora, com o cartão, você tem o limite, né? Então, você vai gastando além. E aí, esse aprendizado desde criança, com essa forma lúdica de caixa de supermercado, tudo, porque a criança, ela não aprende pelo que você fala. A criança vai aprender a partir do seu exemplo. Então, você pai, você mãe, conforme o que você lida com o dinheiro, a criança vai copiar.
ela vai copiar de acordo com o que você fala. Então, se você vive reclamando, eu não tenho dinheiro, nossa, eu só trabalho para pagar conta, não sobra dinheiro, meu trabalho é muito difícil. A criança, ela vai perceber o movimento que você está fazendo, né? Na hora de chegar no trabalho, assim, tá exausto, nossa. Ela vai falar assim, nossa, trabalhar é ruim. Olha como meu pai volta, como minha mãe volta, né? Então vai criando esse exemplo. Então começa a repelir, olha, eu não vou trabalhar porque, meu pai chega esgotado, não quer nem brincar comigo. Só reclama no trabalho, reclama do chefe, né? Assim, ele volta cansado, não quer brincar. Então, eu não quero, né? Então vem esse exemplo que é dado dentro de casa, né? Então, assim, como que é na hora de vai para um restaurante, como que é a atitude de pagar a conta? Será que a mãe, na hora de pagar a conta lá do restaurante, ela paga feliz? Nossa, comi super bem, eu vou pagar ali. Ou será que ela fica enfurecida? Né? Então, mexer com o dinheiro é uma coisa que é ruim, porque olha como minha mãe fica. Né? Ela fica nervosa, fica irritada. Então, começa a ter esses exemplos que a criança acaba absorvendo. Esse aspecto que você abordou, eu acho que é o principal para esse episódio, justamente a questão do exemplo dos pais. E eu acredito que isso influencia, exemplo que a gente não fala só, obviamente, só da vida financeira, exemplo de tudo as crianças acabam pegando dos pais, né? Então, eu acho que você abordou, se as pessoas tivessem que aprender uma coisa desse episódio, eu acho que seria justamente esse trechinho. Você falou, questão dos pais darem exemplo. Então, como a gente pode pensar e mudar justamente a questão do exemplo que a gente dá para as crianças, para os mais jovens, ou mesmo quando chega na nossa fase adulta, né? Porque, querendo ou não, a gente, até que eu ou minha mãe morra, a gente sempre vai continuar aprendendo e vendo com o exemplo um do outro, né? Então, eu acredito muito nesse aspecto. Só deixar um comentário para não deixar passar batida a questão da gente que a gente falou sobre a vida financeira começar desde cedo. Se a gente pega, por exemplo, o exemplo do Warren Buffett se aposentou finalmente esse ano, aos 94 anos, né? Mas ele começou a investir, com as primeiras ações dele quando ele tinha 11 anos. Então, é um cara que está no top 10 de mais ricos do mundo e boa parte do dinheiro dele veio, acho que se não me engano, 98% da riqueza dele veio depois dos 65 anos de idade, né? Porque a gente percebe perder juros compostos. Ele começou a investir, ele tinha 11 anos. Ele agora tem 94. Então, pensa aí, 83 anos de juros compostos agindo ali no patrimônio dele. Né? Então, é importante que desde cedo você comece também a ensinar seus filhos a investirem, por exemplo, ou se você não tem filhos, tem, por exemplo, um irmão, um parente, um sobrinho, esse é o papel também. Porque isso pode fazer toda a diferença na vida da pessoa. Né? Então, imagina, a pessoa começa a investir com 11 anos. Aos 18 anos, ela já teve 7 anos de juros compostos na vida dela. Obviamente que nessa idade, dificilmente a pessoa vai realmente ganhar algum dinheiro, né? E ele vem do contexto, se um cara tem 94 anos, ele nasceu... preguiça de fazer essa conta agora, mas 1930, 31. Obviamente é um cenário totalmente diferente, o pessoal começava a trabalhar muito mais novo, hoje em dia nem pode, em tese, né? Mas as crianças vão para a escola, mas é importante desde cedo, eu acredito. Então, a gente vai falar no final do episódio, né? Porque a gente deixa melhor pro final, um pouquinho de como foi esse trabalho, esse aspecto na nossa vida, mas é importante que você, desde cedo, já comece a ensinar não só a lidar com dinheiro, mas também investimentos. E, obviamente, eu precisava falar isso aqui no episódio, né? Senão, não ia ser um podcast que fala sobre finanças e investimentos, né? Mas eu gostaria de te perguntar, então, novamente, levando para a vida adulta, esses traumas, o que a pessoa deve fazer para identificá-los, né? Porque eu perguntei para você como faz para quebrá-los, mas como a pessoa pode fazer para, primeiramente, identificá-las, perceber que ela tem esses traumas na vida dela e poder perceber, né? Porque se a gente não percebe, a gente nem imagina que tem, não tem como resolver e tratar. Bom, primeira coisa, se você está endividado, se você tem cheque especial, se você não ganha dinheiro, né? Se você está com problemas financeiros, alguma coisa tem. Então, se você não está bem financeiramente, você tem alguma questão com dinheiro. Primeira coisa para você olhar, como seus pais eram. Então, se existe algum comportamento parecido.
porque a gente tem inconscientemente uma lealdade com os pais, de fazer o mesmo, para pertencer à família. Então a gente às vezes repete esses padrões. Então, olhar para isso, se você tem alguma coisa. Segundo, quando você pega no dinheiro, qual que é o sentimento que você tem? Você tem um sentimento de alegria? Quando você pega no dinheiro, você tem algum sentimento desconfortável? Então, pode ter alguma questão aí. Quando você pensa, ai, a minha conta está zerada, qual a reação que você tem? Você tem um impulso para fazer mais ou se você se entristece, né? Começa a ficar preocupado, entrar em desespero. Então, toda questão que você olha para o dinheiro assim, ai, eu olho para o rico, eu sinto raiva do rico, ou eu sinto assim, ai, eu quero ser que nem ele. Qual que é o sentimento que vem daí? Então, ai, se eu tiver muito dinheiro, como é que você se sente? Se sente feliz? Ou se começa a ter preocupação, será que eu vou ser roubado, vou ser sequestrado? Ah, eu acho que eu não sou uma boa pessoa. Então, o pensar sobre o dinheiro, pegar a mão no dinheiro, as sensações e sentimentos que vão despertando em você são sinais que você pode identificar que você tem alguma questão com o dinheiro. Certo, entendi. Então, vamos passar, digamos que um passo a passo. Primeiramente, a pessoa deve identificar esse trauma, certo? Identificar essas crenças, enfim, e perceber. Posteriormente, então, aí ela deve, né, primeiramente, de uma forma geral, dar uma pesquisada, dar uma tratada, e, obviamente, se necessário, procurar um profissional. Mas eu gostaria que, como a gente já para entrar no tema do vídeo, né, como, né, a parte de identificar esses traumas, como que a gente pode identificar, por exemplo, o que veio dos nossos pais ou o que é, por exemplo, nosso? Não sei se tem alguma forma de fazer isso ou se é apenas uma curiosidade que eu tenho aqui. Nós somos metade nossa mãe, metade nosso pai. Então, de vir da nossa família, digamos que é muito grande. Então, porque a maior parte da nossa vida, os nossos traumas, nossas crenças, é do período de 0 a 7 anos. Então, do 0 a 7 anos, normalmente a criança está com o quê? Mais com os pais. Então, às vezes algum professor, né, que às vezes pode estar influenciando também, mas basicamente é isso. Então, assim, muito vem dos pais, da família, dos professores. Então, é isso que é trazido para o restante da nossa vida. Então, é bem importante olhar para isso. E aí, depois disso, é com relação conforme vai tendo as experiências. Então, por exemplo, uma pessoa jovem, porque hoje tem bastante coisas de redes sociais, né? Então, por isso que eu vou colocar esse exemplo. Uma garota encontra um rapaz da rede social, ela não tem muito conhecimento e tal, e aí começa a pedir dinheiro emprestado para ela e depois não devolve, e ela começa a ter esse registro de trauma aí. Depois ela descobre, né, que ele não era uma boa pessoa, tal, mas teve esse registro de trauma. Então tem, às vezes, esse trauma da vida adulta que acaba incorporando na vida dela, e aí ela começa assim, se eu tiver muito dinheiro, eu posso ser roubada. Ou então, assim, começa uma cautela incrível, olha, não vou aplicar em ações, porque é muito risco, eu vou aplicar numa poupança, que é mais seguro, né, que ninguém vai me roubar. Acho que ia matar eu falando um negócio desse. Não, mas é a partir de um trauma que pode refletir, às vezes, de como ela vai investir, né? Se ela vai investir no investimento mais conservador ou um investimento mais de risco. Então, é um episódio que aconteceu nela, na juventude, que pode estar impactando. Mas será que isso também não foi intensificado por algum trauma de ancestral? Né? Então, sempre vem essa questão também para intensificar, às vezes, um trauma da vida adulta.
Então, duas coisas aqui. Primeira, não invista na poupança. Segunda, ações não são tão arriscadas quanto o pessoal pensa. Tem volatilidade, sim, mas em termos de risco não é nada do que as pessoas pensam. Mas teve uma coisa que você comentou aí que eu achei muito interessante. Você falou principalmente do 0 aos 7 anos, né, que a gente é mais influenciado por nossos pais, que passam mais tempo. Eu gostaria que você me contasse, explicasse um pouquinho qual que é a diferença da relação dos jovens, dos pais, ou melhor, dos pais com os filhos, em relação ao dinheiro, por exemplo, nessas diferentes fases da vida. Então, do 0 aos 7 anos, obviamente, a relação normal de pais e filhos é uma, ali dos 8 aos 13 outra, dos 14 aos 18 outra, mas quais são as diferenças de como o pai pode abordar com o filho a questão financeira nessas diferentes etapas, como funciona, se você puder elucidar um pouquinho para a gente? Eu vou colocar, assim, porque do 0 aos 7 anos é a formação de todo o cérebro da criança, né, onde está sendo construído um aspecto neural dela, então por isso que é muito importante. Inclusive, quando eu fui mãe, eu fiz questão de escolher qual que seria a escola que meus filhos iam estar do 0 aos 7 anos. Como eu trabalhava na época, então com 4 meses eles já tinham que seguir para o berçário. Então, o cuidado e atenção, qual que é o valor daquela escola? O que ela está passando? Então, qual que é o ambiente? Então, porque o ambiente acaba afetando. Eu falo assim, não adianta você fazer emagrecimento com amigos que estão em sobrepeso, que vão comer pizza todo dia, né? Você tem que ir para uma academia com o pessoal mais fitness, que vai ser mais fácil. Não que você não consiga, tá? Mas sim a facilidade. Então, eu tinha essa preocupação, né, do 0 aos 7 anos, qual que era o ambiente que eles iam estar. Porque quando você está num ambiente onde os pais têm mais prosperidade, né, no ambiente assim, vai passar essa consciência de mais prosperidade para os filhos, de mais possibilidades. Então, esse é um cuidado bem importante. E sempre colocar a consciência de uma forma lúdica com relação a lidar com o dinheiro. Tem muitos pais, né, que às vezes falam assim, ai, meu filho querido, vai merecer o quê? Né? Eu falo assim, nossa, parece que a criança Um super-homem. Não, vou falar débil mental, não acho uma outra palavra. Mas criança, ela entende as coisas, desde que você fale com ela de uma forma que ela consiga entender. Ou seja, pode pegar bichinhos lá de pelúcia, né? Fala assim, olha, o bichinho de pelúcia foi lá no mercado, foi comprar, contando histórias é bem interessante. Esse livro que você citou, Quem Roubou Meu Queijo, Quem Pegou Meu Queijo, eu comprei para os meus filhos, tem Quem Mexeu no Meu Queijo para crianças, onde é explicado ali como perceber os sinais de que alguma mudança está acontecendo. Na época eu comprei porque eles iam mudar de escola, né? Então era um processo ali de mudança. Eu achei interessante colocar assim que às vezes as mudanças, né? Você pode perceber os sinais e as mudanças também são importantes nessa vida. Então, trazer essa questão dos presentes, né? De como organizar o dinheiro. A mesada é uma coisa importante, mas também assim, se você passar de ano, né, você ganha tal coisa, então já começa a colocar uma responsabilidade. Então, assim, pequenas tarefas, tipo, se você levar o lixo para fora, você ganha R$51, né? Eu tentei fazer isso com meu filho, mas meu filho, a mão de obra dele era muito cara. Eu falo assim, quer ganhar levando lixo? Ganhando R$1? Eu falei assim, não, mãe, eu quero ganhar 10, senão eu não quero. Né? Então já vem ali uma construção. Então, de acordo com o que você tem de renda, né, coloca um percentual para fazer essa educação financeira com o seu filho. É importante ter um cuidado também, né, para
algumas coisas que às vezes deveriam ser uma questão básica, às vezes nem sempre remunerar, né? Eu não sei como funciona essa parte, essa questão, né? Mas eu acho que é importante ter esse cuidado e, perdão, deixar você falar e depois eu complemento. Não, sim, né? Tem algumas coisas, por isso que eu coloquei esse valor simbólico, porque é uma motivação, né? Vai levar o lixo para fora, ganha R$ 1, é uma coisa simbólica, mas que vai trazendo esse movimento, né, para a criança. E aí você fala assim, olha, é R$ 10, ó, R$ 10 é um valor muito alto, eu não posso pagar. R$ 1 eu posso. Então ela já começa a ter uma consciência, poxa vida, se eu ficar 10 dias com R$ 1, eu vou ganhar os R$ 10. Agora, se eu recusar, eu não vou ganhar nem R$ 1, nem os 10. Então já vai trazendo essa consciência financeira. E eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos. E quando eu comecei a trabalhar, não podia menor abrir conta em banco. Mas a minha mãe tinha um bom relacionamento com o banco, eles permitiram que fizesse uma conta conjunta. Então, eu tinha uma conta no Itaú, conjunta com a minha mãe, só que a minha mãe não mexia, né? E eu tinha lá, gente, eu desde criança sempre via minha mãe preenchendo cheque. Eu aprendi a escrever o meu sobrenome, Nita, vendo a minha mãe preencher cheque, assinando cheques. Então, a minha sensação de ter feito o meu primeiro cheque ali com 15 anos foi incrível. Então, eu comecei também, a minha mãe foi me ensinando como é que eu olhava o extrato da conta, né, como é que eu podia controlar para a conta não ficar no negativo, e ela foi me explicando. Hoje, com os bancos digitais, é possível já você abrir uma conta digital no banco para o seu filho. Então, para ele poder já administrar. E às vezes pode ser só o lanchinho da escola, né? Então, um valor pequeno para ele já começar a sentir, né? Então, quando eu descobri que esses bancos digitais, né, abriam para menor, eu já fui lá correr abrir para o meu filho, porque como eu trabalhava fora, às vezes eu esquecia de deixar dinheiro, é muito mais fácil a gente fazer o Pix para a conta do filho do que às vezes deixar o dinheiro, fica até mais confortável, mais prático até para ele. Então, observe, será que você já consegue fazer uma conta digital, né, com seu filho, já não do 0 a 7, tá, mas já na adolescência, para ele já começar a olhar, vai conferindo o extrato, né, quanto que ele recebe, quanto que ele gasta, onde que ele gastou. Então, já vai trazendo uma consciência financeira. E trazer também essa questão, olha, vamos uma parte daquilo que você recebe, você não quer pensar mais lá para frente? Tem alguma coisa que você queira comprar? Porque a gente é movido por sonhos. Então, quando a gente tem um sonho, um objetivo, a gente consegue mais economizar. Então, qual que é o sonho do seu filho que ele gostaria de comprar, né, para trazer essa motivação para ele? Na nossa família agora está todo mundo adolescente e às vezes a gente fica com dificuldade de comprar alguma coisa para adolescente, né? E aí a gente dá envelopinho, né, para os adolescentes, né, como presente de aniversário, Natal. E aí também é uma questão, esse dinheiro que você recebe aí no Natal, o que você gostaria de comprar? Será que você compra agora? Ou será que você economiza mais para comprar uma coisa de valor maior lá para frente? Né? Então, são situações que já dão para você começar a ensinar essa administração financeira do seu filho. Não, é muito interessante, você foi falando, foi pipocando aqui um monte de coisa interessante para falar. Eu vi uma vez um vídeo de uma mãe na internet, eu não vou lembrar o nome da mulher e nem algo parecido, mas que na questão que você falou de, por exemplo, realizar tal tarefa, nem que seja uma moedinha, ela fazia isso com os filhos, eu achei muito interessante o que ela fez, que ela fazia fechamento mensal, eles tinham uma lista de tarefas, aí de acordo com o cumprimento da tarefa, eles recebiam lá umas moedinhas, um valor, né, e pegava no final do mês, ela juntava com eles e falava, ó, esse é o tanto que vocês ganharam, cada um no mês,
esse é o tanto que vocês já têm. Vocês querem pegar esse dinheiro e comprar alguma coisa? Se não, vocês podem deixar guardado aqui. E ela simulava como se ela fosse um banco e dava uma taxa de juros para eles. Obviamente, ela dava uma taxa de juros muito maior que o banco daria, né, de remuneração. Mas ela pegava, sei lá, o filho tinha R$ 40, olha, você pode pegar seu dinheiro e comprar alguma coisa, você pode guardar e deixa aqui parado e eu remunero. Então, por exemplo, ela dava uma taxa de juros de, não sei, 5%. Aí nisso a criança já ganhava R$ 2 de juros, né? Então, para justamente já ensinar também essa parte do investimento, de poupança. Aí, né, eu lembro que era engraçado que ela tinha 2 filhos, né? Um mais velho e um mais novinho. O mais velho normalmente falava, não, eu vou guardar. E esse menininho mais novo guardava uma parte, mas não, eu quero comprar, sei lá, um chiclete, quero comprar alguma coisa. É muito curioso esse vídeo. Se algum dia eu achar, eu publico lá no Instagram, tá? Mas, enfim, é algo que eu precisava comentar, que eu acho muito interessante, uma estratégia que eu vi, que eu achei muito legal, que dá pra gente utilizar com os filhos, que complementa o que você falou. Outra coisa, eu não vou lembrar, peço perdão, não gosto de citar algum estudo, algo que alguém falou, sem dar a devida referência, mas nesse caso eu não vou lembrar. Mas teve não sei se era um economista, enfim, um cara fez um estudo, e que ele falou que havia mais correlação entre a renda de 2 irmãos gêmeos do que a aparência física. Então, assim que eu me lidei com esse dado, com esse fato, eu não sei o que isso gera em você, mas que eu achei realmente bizarro. Há mais correlação entre a renda entre 2 irmãos gêmeos do que a aparência física. E que eu achei muito curioso, que para mim encaixa muito no que a gente está falando aqui, né, do papel dos pais na vida financeira dos filhos. Né? E agora, assim, outro estudo, esse eu não vou lembrar qual universidade que fez, mas foi feito lá na Inglaterra. Eles fizeram uma experiência com as crianças, eles colocaram as crianças numa salinha, colocaram um marshmallow assim em cima da mesa, né? E falaram para as crianças: olha, você pode comer o marshmallow, ou se você esperar 15 minutos, não comer, você vai ganhar 2 marshmallows, né? E já trabalhava justamente essa questão com as crianças, de se precaver para o futuro, entender que se você fizer um sacrifício agora lá na frente, você vai ter um retorno, uma satisfação maior, né? E foi curioso que algumas crianças comeram, outras não comeram. Teve a criança que ficava assim, rodeava o marshmallow, cheirava, mas não comia, né? Aí eles fizeram esses estudos, né? Durante alguns anos. Eles perceberam que todas as crianças que fizeram o sacrifício de não comer o marshmallow naquela hora e ganharam depois, tiveram um maior sucesso financeiro na vida do que as que propriamente comeram, né? Então, algo muito importante para a gente ver na questão de como funciona. A gente pensa às vezes que as crianças não estão aprendendo, e aprendem muito, absorvem muita coisa. Eu agora estou tendo uma experiência de lidar um pouco mais com crianças, dar algumas aulas, e é bizarro o quanto que as crianças sabem hoje em dia, né? E eu gostaria que você chegou a comentar um pouco mais cedo, mas não sei se tem alguns outros erros, mas você comentasse um pouco dos erros mais comuns que os pais cometem, justamente com os filhos. E aqui, pessoal, é importante vocês terem uma noção que não é um vídeo feito para pais só, tá? É para vocês, como filhos, também entenderem muito do que aconteceu na vida financeira de vocês, tá? Para perceber o quanto que isso afetou e afeta vocês ainda, né? Então, eu gostaria de, se tivesse mais alguma coisa para complementar, na questão de quais erros são muito comuns os pais cometerem na criação dos filhos. Eu já citei algumas coisas, né, da mãe com culpa, de não querer falar não, que é muito importante. E você passar também para as crianças coisas do seu dia a dia, né? Eu até coloquei aqui uma lembrança do morango. O morango não tinha toda a época, né? Então, eu queria comer morango e minha mãe disse, não está na época. Na época, quando tiver bom, aí a mãe compra. Aí, quando era época de morango, aí ela fazia pavê de morango, bolo de morango, me entupia de morango. Então, é uma experiência como essa, simples, né? De esperar o momento certo. Então, hoje a gente tem morango toda a época do ano, mas tem uma época que ele está mais em conta. Então, esse ensinamento para os filhos. Alguns momentos, meus filhos queriam alguma coisa, eu falei assim, olha, agora não é o momento, espera fechar a fatura do cartão.
E aí depois eu pegava, comprava alguma coisa, minha filha já falava assim, mãe, fechou a fatura do cartão, por isso que você comprou? Então, era uma coisa que eu falava para ela, mas você percebe que ela já percebeu que naquele momento não podia, mas quando podia, eu ia realizar. Então, assim, as promessas que você faz para os seus filhos, né? Então, só prometa aquilo que você vai conseguir realizar. Então, não é prometer para ficar uma boa mãe naquela hora, porque a criança, ela aguarda, poxa vida, minha mãe me prometeu e ela não comprou depois para mim, né? Então, assim, o falar não, promessas que você possa realmente cumprir. Então, tem muito colocação com relação a isso. E incentivar também com a criança ter um sonho, a se motivar com algum tipo de sonho. Então, os meus filhos, né, um deles gostava de futebol, então incentivar aquilo lá do futebol. Um deles, prazer. E aí ele tinha algumas atitudes, né? Por exemplo, tinha um jogo no domingo e tinha um aniversário no sábado. E aí, se ele fosse no aniversário, ele ia se desgastar, ia ficar cansado, não ia ficar bom pro domingo, né? Que ia ser o jogo logo de manhã cedo. E aí, eu começando a colocar para ele ações, consequências, responsabilidades. Então, eu colocava assim, olha, se você for no aniversário, você vai ficar lá até o final da festa, você vai ficar cansado, você não vai performar tanto no jogo. O que é mais importante na sua vida? É o seu sonho de jogar futebol ou somente uma festa na sua vida? Então, era uma questão ali de sonho, de futebol, mas também isso, como o nosso cérebro, ele cria sinapses, um caminho neural, quando tem alguma coisa semelhante, ele vai assimilar. Então, quando eu for lidar com o dinheiro, eu tenho um projeto de comprar um carro. Só que, para eu comprar aquele carro, eu tenho que seguir toda aquela disciplina de investimento mensal para eu comprar o carro. De repente, um amigo meu me convida para uma festa, para uma viagem. Será que isso ali está de acordo com o meu sonho? Ou será que eu tenho que falar não para aquela viagem com meu amigo para eu conseguir comprar o carro que eu desejo, que é o meu sonho? Então, são construções que é possível você fazer com o seu filho para você ver esse caminho, né, de pensar no sonho, o que eu preciso fazer para conquistar esse sonho, né? Então, isso vai sendo trazido caminhos para a vida adulta também. O que você falou agora, eu acho que mais importante do que passar isso para o filho é quem estiver ouvindo pensar primeiramente para a gente, né? Sim, é o exemplo, Que é aquela questão da aeromoça, né? Primeiro você coloca oxigênio em você, depois você vai ajudar as outras pessoas. E eu acho que é muito importante. O que você falou, até você trouxe memórias aqui, mas justamente importante a gente pensar, pô, qual que é realmente meu sonho e maior objetivo? O que eu preciso sacrificar para isso? Porque, querendo ou não, a gente está numa vida de sacrifício, né? Então, é muito importante. Então, quando o pessoal pergunta, são vídeos até que não são tão populares lá no meu canal, quando eu falo sobre isso. Mas, pô, você quer começar a investir? Qual que é o primeiro passo? Não é você chegar comprando ação, comprando coisa. Não. Primeiramente, é fazer um planejamento. Você olhar e falar, não, o que eu quero? Qual é o meu objetivo? As pessoas não têm muito disso. Então, a pessoa primeiro tem que pensar, pô, qual é o meu objetivo? Qual que é o que vai realmente me satisfazer. Porque o que eu percebo, ainda mais no momento de vida profissional que eu vivo hoje em dia, é que as pessoas não colocam, certo, por exemplo, eu quero trabalhar com isso. Só que a pessoa vai deixando a vida levar. Então, se recebe uma promoção numa área que ela não gosta, ela aceita, porque vai receber mais dinheiro. E nisso ela vai aceitando, fazendo concessões e vai ficando mais infeliz. E a vida, querendo ou não, é muito curta. Então, chega no final, a pessoa percebe, nossa, não é nada disso que eu queria ter feito. Então, é muito importante a gente colocar isso em questão. Eu acho que você falou, aquela hora eu falei, se tiver um ensinamento do vídeo que possa ser tirado, agora tem dois, né? Se for só isso, você já saiu
uma nova pessoa desse podcast, mas de colocar em perspectiva, pô, qual é o meu objetivo? O que eu quero? O que realmente eu quero? Porque normalmente prazeres momentâneos ali, a gente vai no dia legal, mas depois, pô, não é isso que eu queria. Igual você falou, do exemplo do carro. Se a pessoa quer comprar um carro, e ela coloca que isso vai ser o que vai mais satisfazer ela no momento, né? Aqui, perdão, tô usando tanta palavra satisfação, é porque é tanta aula de microeconomia que você vai ficando louco, mas quando a pessoa gasta, por exemplo, com essas outras coisas, é algo que, querendo ou não, prejudica o sonho e o objetivo maior dela. Então, é colocar, igual você falou, o que é mais importante para você, né? Então, querendo ou não, é o que eu falei, é uma vida de sacrifício. Então, é importante que a gente coloque, né, o nosso objetivo, né? Igual você falou, nossos sonhos. Fala, pô, se esse aqui é seu sonho. Para mim, sonho é uma palavra muito forte. Então, quando você fala que algo é seu sonho, realmente pô, aquilo é uma das coisas que você mais quer na vida. Então, se você é o que você mais quer na vida, na minha cabeça, você vai fazer o que for possível para alcançar esse sonho. E para isso, você vai ter que fazer sacrifícios, vai ter que se esforçar muito, obviamente. Obviamente, depende de cada sonho, né? Mas para alcançar esse objetivo. Então, é importante que a gente olhe para isso para a gente e, obviamente, depois, posteriormente, passe isso, né, para um filho, mas mesmo para os seus próprios pais, para o seu irmão, e enfim. Como esse episódio é um especial de Dia das Mães, eu gostaria que você fizesse um breve comentário, breve não, porque aqui é um podcast e tem todo o tempo do mundo para você falar, mas sobre especificamente o papel das mães, né, na relação, na criação, na vida financeira dos filhos. A mãe está ali o tempo todo. Então, conforme o que ela está gastando, que ela se organiza com o dinheiro, vai ter um exemplo, né? Então, assim, como que ela lida na hora que ela vai no shopping, como que ela vai no mercado, né? Como que ela diz não, como é que ela lida com o dinheiro, e é muito importante. Eu lembrei com uma vez que a minha filha falou assim, né? Voltou da época de férias, né? Aquela primeira semana de aula, né? E alguns amiguinhos tinham ido para Disney e ela queria muito ir para Disney, né? E vem muito aquela comparação, né? Do outro, né? Que o outro fez ou deixou de fazer. E ela veio assim, ai mãe, por que a gente não foi na Disney? Né? E aí eu falei assim, sentei com ela, fui conversar com ela, aí eu falei assim, ir para Disney é importante para você? Ela disse, eu gostaria muito. Então, a gente consegue ir para Disney, só que ir para Disney é o mesmo valor do nosso carro. Então, se a gente vender o nosso carro, a gente consegue ir para Disney. Só que aí a gente vai ter que andar de ônibus. Você ia gostar de andar de ônibus para a gente poder ir lá? Ai, não, mãe, eu não queria andar de ônibus, eu quero ficar com o nosso carro. Então tá. Existe uma outra opção da gente, em vez da gente fazer nossos passeios de férias, né, em julho, em dezembro, a gente fica só em casa e economiza esses dinheiro desses passeios de julho e de dezembro que a gente faz para dar o valor daí na Disney. Você gostaria? Aí ela foi assim, ai mãe, mas eu gosto de passear. Então, aí eu falei assim, tá vendo que a gente tem a possibilidade de realizar todos os nossos sonhos, todas as nossas vontades, mas a gente está disposto a fazer o que precisa ser feito para conquistar esse sonho, esse objetivo? Então, eu fui trazendo através de histórias, de perguntas, para que ela mesma tivesse essa consciência, vai desenvolvendo esse sistema de valor. Porque a criança não sabe quanto que é 1.000, quanto que é 2.000, mas ela tem ideia assim, poxa, é um carro, né? É um carro, então ela já começa a ter aquela percepção de valor, né? Então começa a introduzir isso. Eu quero um brinquedo, né? Você sabe que esse brinquedo, a mãe precisa trabalhar o mês inteiro para comprar esse brinquedo?
Então, começa a ter esse tipo de percepção e um aprendizado para ela. Então, assim, às vezes hoje a gente não tem mais ida em banco, fazer fila de banco para pagar conta, mas a gente tem ali na nossa comodidade, né, de casa. Aí você pode falar assim, olha, agora a mãe vai pagar uma conta de luz, né? A mãe, para pagar essa conta de luz, ela teve que trabalhar X dias, X horas, né? E olha, graças a mãe ter trabalhado essas horas, ó, a gente pode ter luz para assistir a TV, a sua internet, ligar a geladeira, tomar um banho quentinho, né? Então, também tirar esse peso, né, de pagar contas para trazer assim, olha, a mãe paga a conta e em contrapartida a gente tem esse ganho, esses benefícios. Então, não são exatamente contas, são bênçãos. Então, tira aquele peso do pagar. Então, sempre quando você paga alguma coisa, você está trazendo alguma coisa de retorno, né? Trazendo esse equilíbrio, né? Para o dinheiro não ficar tão pesado, uma coisa ruim, né? O dinheiro, sim, ele traz essas bênçãos. Eu estou pagando a conta de luz, ó, estou aqui, né? Fazendo esse vídeo com vocês. Se não tivesse pago essa luz, né? Eu não poderia estar aqui. Então, trazer essa consciência também de bênçãos na vida, né? Do que o dinheiro está proporcionando, também é muito importante. Bom, a gente vai... Muito interessante tudo que você falou, que você abordou. A gente vai falar um pouquinho sobre como foi, né, principalmente para mim, a relação com o dinheiro, né, porque é onde vocês acompanham, né, vocês percebem eu, desde muito novo, falando sobre questão de investimentos, finanças, empreendedorismo, educação financeira, enfim. Mas antes, gostaria, né, de episódio especial, tem que ter algo especial, então aqui, ó, um mimozinho para você. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Aproveitar porque, né, a gente, querendo ou não, é um assunto que eu acho muito importante abordar, né, mas de certa forma também é uma homenagem aqui, né, para famosa Dona Maria, né, que é minha mãe, né, então, muito obrigado. E falando um pouquinho sobre agora da minha barra nossa relação com dinheiro, relação financeira, né, minha mãe, como eu comentei um pouquinho mais cedo, você entregou a idade a hora que você falou que você ficou feliz de assinar um cheque. Então, você acabou entregando a idade, não é eu que estou falando aqui. Então, vem de contexto totalmente diferente, né? Os pais da minha mãe, meus avós nasceram, né, Polônia, Alemanha, vieram no pós-guerra, né? Assim que acabou a guerra, eles vieram para cá, cresceram Paraguai, Argentina, terras estrangeiras. Minha mãe, inclusive, tem essa carinha aqui, mas não é brasileira, não, né? E nasceu no Paraguai. Então, veio de uma relação de contexto totalmente diferente, né? E assim como eu falei no exemplo do livro Os Segredos da Mente Milionária, meu avô era envolvido com construção, né? Então, eles viviam sempre rodando muito, né, o país. Obviamente, você vai poder falar melhor do que eu, mas então eles viviam sempre rodando muito. Então, a relação financeira já foi totalmente diferente de vida, né? Porque você roda muito, você acho que você tinha dificuldade até de manter amizades, né? Porque você rodava, ia sempre era um lugar novo, era sempre conhecendo gente nova, que hoje em dia eu acho legal, mas ao mesmo tempo é ruim, né? Você tem que estar sempre, ainda mais quando você é criança, a gente tem mais dificuldade, você ir nos lugares, tem que ficar conhecendo gente nova, fazendo novas amizades, perdendo amizades, né? E eu acho que a relação financeira de você, sua, acabou, né, obviamente, acaba sendo impactada por isso, né? Da forma como você falou que seu pai, sua mãe abordavam dinheiro, né? E, obviamente, um pouco disso passa para mim, né? Mas falando aí, sim, sobre a minha história com dinheiro, eu acredito que... Eu não lembro, obviamente, você vai poder comentar melhor do que a gente fazia, eu trabalhava na questão do dinheiro. Mas eu lembro até, se vocês assistirem o primeiro vídeo do meu canal no YouTube, eu falo disso. Não assista porque dá vergonha alheia. Mas se vocês assistirem, vocês vão perceber eu falando lá, né, sobre a questão de quanto eu, por exemplo, eu gostava muito de joguinhos que envolviam dinheiro. Então, por mais que não era o foco em si, era sempre algo que tinha o dinheiro ali, você comprava alguma coisa, você ampliava alguma coisa, evoluía, melhorava, sei lá, uma empresa, uma cidade, alguma coisa nesse sentido. Então, desde sempre, para mim, isso eu sempre gostei muito. Só que, obviamente, assim como para quem conhece da minha história, quando eu era mais novo, meu sonho era ser jogador de futebol. Então, eu não ligava muito tanto para essa parte, né, porque meu foco era outro.
mas sempre foi um pouco trabalhado ali, né? Vou deixar ser comentado daqui a pouquinho, mas então assim, isso sempre foi um pouco trabalhado, né? E com isso eu fui, obviamente, evoluindo, adaptando, mas eu acredito que o ponto chave de virada na minha vida com o dinheiro foi quando comecei a receber uma mesada, né? Eu acho que eu tinha 12, 13 anos, por aí. 12. Eu tinha uns 12 anos, né? E na escola que eu estava, o pessoal tinha o costume de, uma vez por semana, por exemplo, ir comer no McDonald's, porque ficava perto da escola. Aí o pessoal ia, por exemplo, ia ficar à tarde na escola fazendo alguma atividade, trabalho. Então o pessoal tinha esse costume, né? Então era uma escola que tive muita dificuldade para me enturmar no começo, demorei bastante. Então, pô, quando eu recebi o primeiro convite para o pessoal, era, nossa, agora eu tô sendo incluído, agora eu sou da galera, tal. Então, para mim, era algo realmente muito legal. E, obviamente, eu falei, eu não tinha dinheiro, né? Eu tinha 12 anos. Aí, chegava, mãe, dá um dinheirinho pra eu ir lá no Mac comer com meus amigos, a mãe, a gente vai lá. E, obviamente, assim, as primeiras vezes, minha mãe, não, tá aqui, filho, de boa, vai lá, tudo mais, né? Só que aí começou a, não digo se tornar mais frequentes, só que aí tinha essas saidinhas, aí, né, ali, você começa 12, 13 anos, você começa a sair, às vezes, com seus amigos, sei lá, pra ir pro shopping, ou para ir para algum outro lugar, faz alguma coisa na casa de algum amigo, você vai pedir uma pizza, algo assim, né? Então começou a ter um pouco mais disso, né? Aí chegou num momento que minha mãe olhou e falou: ó, filho, não que era um valor estrondoso que eu estava gastando, mas olha, não dá para ficar assim, do mais. Aí ela falou: vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma mesada e esse é o valor que você vai ter para você se virar para tudo que você for fazer aí, dessa saidinha, isso não é, obviamente, que assim, outras coisas minha mãe continuou comprando, né, mas para essas saidinhas e tudo mais, ela falou, ó, você tem tal valor fixo, e você decide como você vai gerenciar isso aí, né, e a partir daí, eu acredito que esse processo foi muito, muito importante, né, para justamente aprender a lidar com dinheiro, porque a partir do momento que, além de tudo, você tem um limite, né, uma escassez, você aprende a gerenciar ali, né, então, se eu não me engano, era R$ 200 nessa época. Eu não lembro. Eu acredito que era um valor de R$ 200, né? Que muitas pessoas, eu sempre falo que, pelo prisma da economia, tem sempre as duas óticas. Muita gente pode olhar e falar que isso é muito dinheiro para, sei lá, uma criança de 12, 13 anos, ou falar que é muito pouco. Porque se a gente olhar hoje em dia, por exemplo, você vai, uma coisa que é comum o pessoal sair, ir num rodízio japonês. Você vai uma vez e vai gastar pelo menos R$ 100. Então pensa assim, que com esse valor, em tese, para os valores de hoje, dá para você sair 2 vezes no mês, dependendo do que você for escolher fazer. Né? Hoje em dia, um McDonald's você vai gastar uns 30, R$ 40. Né? Naquela época, a gente comprava, tinha lanche do dia, a gente comprava por 8, combo por 15, enfim. Então, eu acredito que isso foi muito importante para ir trabalhando a minha relação com o dinheiro em si. Né? E a partir disso, eu fui, né, percebendo ali, gerenciando. Então, olha, dependendo, não vai dar para fazer tal coisa que o pessoal está querendo fazer, não ia pedir mais dinheiro. Né? Só que, qual que foi o ponto de virada de chave na minha vida? Assim que eu percebi, porque a gente combinou esse valor fixo ali por mês, né? Eu comecei a olhar e perceber, eu falei, pô, mas se eu não gastar esse dinheiro, se, sei lá, num dia eu pegar um lanche mais barato, ou não ir, ou algo assim, se eu não gastar esse dinheiro, vai sobrar mais dinheiro para mim no final do mês. E se eu guardar esse dinheiro, for juntando esse dinheiro, eu vou ter mais dinheiro. Nessa época eu nem pensava tanto em investimento. Pô, eu vou ter mais dinheiro. Né? Aí eu olhei e falei, não, então beleza, então, pô, uma partezinha pelo menos eu vou guardar ali todo mês, que assim eu vou juntando mais dinheiro. Aí deu um tempo, aí eu fui aprender, conhecer um pouco mais sobre investimentos, só que é o que eu falo. No meu canal no YouTube, a gente tem uma série Partiu 25K, porque eu considero que eu comecei a investir realmente, de fato, algo sério, faz quase um ano, né? Porque essa semana vai ter um grande finale. Mas desde daquela época, aí eu comecei a perceber, aí eu comecei a aprender um pouquinho mais, uns vídeos no YouTube. Só que, obviamente, além de tudo, por conta do pouco conhecimento, eu nunca fui alguém arrogante de achar, não, eu vou saber mais que todo mundo. Não. Então eu coloquei ali num CDB, algo assim, para render o dinheirinho ali. Cada centavo que rendia, nossa, era uma alegria. Eu via lá, nossa, meus R$ 50 viraram R$ 50 e 1 centavo. Nossa, tô ganhando dinheiro, vou ficar rico. Então, para mim, eu reconheço que é algo que é difícil e foi algo até qual que é a palavra? Algo fora da curva, né? Eu tô fazendo todo esse disclaimer, vou deixar minha mãe comentar depois, porque a gente preparou isso aqui
mas não teve um preparo justamente para essa conversa para ser algo mais natural. Então, eu reconheço que eu sou particularmente um ponto fora da curva nesse aspecto, porque qual criança de 12 anos, 13 anos, está pensando em guardar dinheiro? Né? A gente quer consumir, quer comprar doce, quer comprar um celular, comprar um jogo de videogame, enfim. Então, a partir desse momento, eu comecei a ter um pouco disso em mim. Óbvio que naquela época, ainda assim, não tinha tanta cabeça, né? Então, só deixava de no CDB, né? Enfim, por outras coisas da minha vida pessoal, aí acabava nem sempre conseguindo guardar esse dinheiro, mas a gente também não tinha tanta essa mentalidade ainda. Mas já tinha ali uma sementinha. Então, comecei a trabalhar isso na minha vida. Então, eu lembro que, aí sim, isso tudo com 12, 13 anos, quando eu tinha 15 para 16, eu já comecei a realmente ter um valor um pouco mais significativo e realizar algo mais duradouro. Eu já tinha entendido a importância do longo prazo. Então, como eu citei o Partiu 25K, se vocês olharem lá, um dos meus investimentos que deu mais retorno é um LCI que vai vencer esse ano, mas que eu coloquei em 2022. Em 2022 eu tinha 15, eu não lembro a data que eu apliquei. Então eu tinha 15 ou 16 anos. E eu carrego desde aquela época esse LCI. E são, se não me engano, R$ 1.000 que está nesse investimento. Então, para um jovem de 16 anos entender que é um investimento que ele vai deixar ali por 3 anos. E o bizarro eu nem lembro quando eu apliquei isso aí. Na época a gente fala, nossa, será que eu vou deixar tudo isso de tempo? Eu podia ter tirado, tá? Que eu deixei, era um LCI de 90 dias. Mas é que eu deixei lá. Mas, um jovem ter a cabeça de deixar por 3 anos um investimento com R$ 1.000, R$ 1.000 com 15, 16 anos, você pensa, tanto de coisa que dá pra você comprar, às vezes fazer. É como eu falei, algo que às vezes fala, não, vou vender meu celular, mas esses R$ 1.000 vão comprar um celular novo. Mas pra quê? Eu não precisava de um celular melhor, algo assim. E o impacto disso tem na minha vida, hoje em dia, é muito maior. Obviamente que se você for pegar a valorização, valorizou R$ 300. R$ 300, obviamente, é o que eu falo, pode ser muito, pode ser pouco, mas não é um valor que muda a vida de ninguém. Só que, pensa assim, rendeu, por conta do absurdo que tá a Selic, rendeu mais de 30% nesses quase 3 anos. Então, agora pensa isso composto, né? Então, 30%, daqui 3 anos, mais 30%, mais 30%. Eu cheguei a fazer as contas. Esse valorzinho chegou a bater, esses únicos R$ 1.000, chegou a bater mais de 20 mil no horizonte, eu acho que de 30 anos, mais ou menos. Então, perceber o quanto algo que você começa hoje pode ter esse aspecto. Mas, claro, que tudo isso que eu falei não é à toa, né? É a influência tanto do meu pai, né, quanto da Dona Maria aqui, que eu vou deixar comentar um pouquinho, né, sobre como ela trabalhou tudo isso particularmente, tanto em mim quanto na minha irmã, mas, né, como eu estou aqui apresentando podcast para vocês, em mim. É bem interessante, né, porque veio já do meu pai, né? Meu pai trabalhava na construção e naquela época não tinha tanta tecnologia, né, na construção. Então, quando ia subir um prédio, assim, tinha que ficar 24 horas, né, rodando concreto, né, porque senão trincava. Então, ele fazia muita hora extra. E aí, o que ele dizia? Que o salário, a gente tinha que se virar com o salário. A hora extra, 100% da hora extra precisava pôr na poupança. Na época ele não sabia. Mas na época é justificável, é justificável. Né? Então, qual que era o objetivo dele? Né? De comprar a primeira casa. Porque a gente estava aqui no Brasil, né? Não morava sempre de aluguel, então era comprar a casa. E aí compramos a casa. Aí veio a questão de investir. Agora que a gente já tem a nossa casa, vai economizando 100% da hora extra, que a gente vai comprar uma outra casa para a gente ter uma outra renda de aluguel. Então, sempre pensando, né, uma parte realmente, né, para cuidar das despesas e a outra parte sempre para investir. Então, com isso, o meu pai ele foi construindo um patrimônio ali. Então, quando ele chegou na velhice, ele já conseguia se sustentar, não dependia tanto da aposentadoria, né? Porque a gente sabe, né, no país, né, como que é o valor da aposentadoria. Eu até brinco assim que o INSS
e isso nunca será suficiente, né? Então, a preocupação dele de ter outros ganhos, né, para quando ele não estivesse mais trabalhando, ele conseguir ter um padrão de vida bom, né? Então, a partir daí, eu também comecei a focar com relação a isso, né? De estar lidando com as despesas, sempre investindo um percentual da minha remuneração, do meu salário, em alguma coisa. E aí, quando eu estava com as crianças, né? Então, sempre aquela coisa, né? De estar passando para eles também a questão das despesas, a consciência. Eu lembro, assim, que a gente ia de cinema na segunda-feira, né? Ai, Maria, como que será tão escasso? Porque eu falava com eles, olha, se a gente for na segunda-feira, a gente consegue ir com mais vezes para o cinema. Se a gente for no final de semana, a gente vai uma vez por mês. O que vocês preferem? Ah, eu quero ir na segunda-feira, né? E aí, quando a gente ia para um circo, e aí eu falava assim, crianças, quando a gente chegar lá no circo, eles vão lá oferecer uns brinquedinhos, umas luminosidinhas, tal. Eu já ia conversando com eles antes, olha, a mãe não vai comprar. Se caso vocês começarem a fazer reclamação, né, espernear que querem aqueles bichinhos que lá no circo vão vender, aí a mãe não vai mais com vocês, né? Porque a mãe vai gastar para a gente assistir o espetáculo. Então, coisas simples, né? Então, porque eu passava para eles um planejamento. Tem pessoas que realmente têm uma remuneração maior, que às vezes isso não vai impactar no orçamento, vão ter outras coisas que vai fazer diferença, só estou colocando aqui um exemplo que eu passei com eles. Então, já trazendo esse aprendizado, é a mesma coisa que hoje na vida adulta. Será que eu peço iFood todo dia ou será que eu faço minha própria comida? Né? Então, assim, quando a gente ia no cinema, às vezes eu levava um salgadinho para eles, não comprava pipoca, né? Porque se a gente comprasse pipoca, aí o ingresso de cinema era o ingresso de cinema, mas a pipoca, mas não sei o quê, aí a gente não podia. Então, eu trazia essa informação. Então, se você hoje, né, tá com essa prática, só como iFood, eu só preparo a minha alimentação, pode ser que tenha alguma questão lá na sua infância, de como é que foi lidado com relação a isso. Então, com relação a férias, né, o que a gente vai fazer? Então, a gente se organizava, eu falava assim, aonde que a gente vai para as férias? Vamos para tal lugar, vamos para tal lugar. Então, vamos ver, né, a passagem onde está de acordo com a renda da mãe. Então, eu ia envolvendo também com relação a eles, né? Trazendo essa consciência financeira também com relação às férias. E aí, com relação a comprar roupa para eles, né? Será que a gente precisa ter um guarda-roupa cheio? Ou se a gente vai comprando de acordo com o que eles vão consumindo? E aí, os meus filhos, eles eram grandes, né? Cresciam muito. Então, tanto é que o Miguel no futebol era até questionado se ele estava realmente na categoria certa por conta do tamanho dele. Então, eu evitava de comprar muito porque perdia muito rápido, eles cresciam muito. Então, como eu não tinha perspectiva de como que eles estariam lá, aí eu ia trazendo para eles, olha, conforme a mãe vai vendo que está ficando curta as calças, a mãe vai comprando, trazendo para eles a consciência de desperdício. Que nem até meu pai, né, que eu trouxe, assim, meu pai achava um desperdício comprar brinquedo, aí eu colocava também essa questão de desperdício, às vezes assim, olha, quando você precisar, a mãe vai lá no shopping e compra, porque a mãe está preparada para ter esse recurso para comprar coisas para vocês.
Só que comprar em muita quantidade é um desperdício, porque vocês não vão chegar a usar tanto e vai perder porque vocês estão crescendo. Então, só que eu tive a preocupação, olha só o trauma de criança aqui, que eu usava muito roupas do meu irmão, né? Então como era menino e menina, eu também, eu fazia questão assim, olha, de não passar a roupa do filho para a menina, porque não tinha nada a ver, eu comprava realmente para ela. Mas tinha algum uniforme escolar que é tudo igual, aí eu acabava reutilizando, passando para ela, olha, aí a gente pode fazer outras coisas com o dinheiro, se você puder usar o mesmo uniforme do irmão. Então, são coisas assim para também trazer o ganho, os desperdícios, essa noção de dinheiro já com essas práticas, né? E teve uma vez que o Miguel ele queria muito aquele videogame, o Kinect, né? Com Kinect e tal. E eu sempre fui contra videogame. E aí ele queria muito e tal. E pro aniversário eu peguei e falei assim para ele: olha, você escolhe. Você quer o seu videogame, o Kinect, ou você quer festa de aniversário? Ou é uma coisa ou outra? E ele me surpreendeu. Ele falou assim: eu quero videogame, eu fico sem festa de aniversário esse ano. Então, já trouxe uma ação e consequência, uma ideia ali, né? Olha, melhor escolha, inclusive. Então, e aí depois teve reunião com os primos, né? Desfrutando aquele videogame, né? Então, o quanto que foi importante criar aquela escolha, porque independente daquilo que a gente foi, que a gente recebeu de criação dos nossos pais, não importa o quanto que eu tenha educado ele sempre vai ter uma escolha de fazer diferente. Então, se você está hoje passando por dificuldades financeiras, saiba que você tem essa escolha de fazer diferente a partir de hoje, né? Então, isso só depende de você, né? De fazer escolhas novas, né? Comportamentos novos, né? Isso você consegue, independente da história que você já viveu. Eu acho que é isso. E eu libero você para fazer diferente da sua mãe, parar de, né? Você está permitido, né, de não aplicar em poupança, que era uma coisa que eu aprendi, né? Mas para você investir da forma que você quiser, os seus recursos, suas finanças, né? Você pode fazer diferente da sua mãe, dos seus avós, de todo mundo. Bom, eu agradeço, obviamente, agradeço pela sua presença aqui nesse podcast. Eu acho que deu um papo longo e bem legal. Acho que é o que eu falo sempre, que vai ser muito difícil, que sempre vai um convidado subindo nível, e é um sarrafo muito alto por enquanto. Eu fico muito feliz de continuar mantendo o nível aqui dos convidados, e eu nem sei muito mais o que falar, só justamente agradecer por tudo e também pela presença aqui no podcast, né? Deixa aí pro pessoal suas redes sociais, como todo mundo te encontra, e um pouquinho sobre o seu trabalho, caso você queira falar. Para quem quiser me encontrar, MM Negócio no YouTube, MM Podcast no Spotify, MM_Negócio no Instagram. Me acompanhem lá nas redes sociais para vocês conseguirem ver tudo, os próximos vídeos, episódios, e um pouco mais lá no Instagram do dia a dia e tudo mais. Agora eu vou deixar aí pro pessoal também. O meu Instagram é @mariadziadak, depois ele vai pôr na descrição para vocês me seguirem. Toda quarta-feira às 8 da manhã eu tenho a live do Bom Dia com a Maria, que eu trago toda semana um conteúdo diferente. Então fica já um convite para você participar. Tem bastante live salva lá no Instagram também para você dar uma espiadinha. E eu vou fazer um presente para os seus seguidores. Posso? Pode, eu agradeço. Então, quem me seguir lá no Instagram e mandar um direct para mim que assistiu esse podcast, eu vou presentear com e-book de crenças limitantes, crenças financeiras limitantes, para você ter mais consciência do que pode
está impactando na sua vida financeira. Então, já sabem. @Maria Ziadac, sobrenome é complicado, então vai estar o link do perfil aqui na descrição, se você estiver vendo no YouTube. No Spotify acho que dá para colocar também, tá? E mandem lá, então, respondam lá, vim pelo meu podcast, conta mais, quero e-book, prometeu, né? E podem ir lá, podem encher o saco, que tem um conteúdo de muita qualidade lá também, para vocês aprenderem um pouquinho mais. Aí é um pouco mais do lado psicológico, terapêutico, e quiser aprender finanças, obviamente, você está no lugar certo aqui. Mas eu acho que foi isso. Eu, novamente, agradeço pela sua participação aqui no podcast, por agregar conteúdo aqui para o pessoal que acompanha MM Negócio, MM Podcast. E se inscreva aqui, tanto no YouTube quanto, ou caso você esteja ouvindo no Spotify, e para você não perder nenhum dos próximos episódios. Muito obrigado e até o próximo episódio.